Eu senti que um período da minha vida eu entrei no estado morno e depois eu esfriei mesmo. Às vezes a gente tem muitos amigos evangélicos, então às vezes a gente ia para alguns cultos, né? E eu não me sentia assim, me sentia desconfortável, mas não era a religião, era a minha relação com Deus. Ele tá ali, você sente que ele tá ali, ele tá o tempo todo te provocando, te cutucando, sim, te instigando, né? Volta, mas reencontrá-lo foi a coisa mais incrível que aconteceu. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro cada 15 dias, né, aqui no nosso canal do YouTube, podcast Curadas, às 20 horas da noite, onde nós recebemos convidadas sempre muito especiais, escolhidas a dedo, direcionadas pelo Espírito Santo, para poder vir aqui trazer um testemunho de força, de fé, de esperança, para edificar ainda mais a sua vida, a sua casa. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, acione o sininho de notificação para receber em primeira mão todos os conteúdos que são anexados aqui quinzenalmente. E a nossa convidada hoje é uma convidada muito especial, a Célia Mello, ela que é empresária, né, líderes de mulheres, posso dizer assim. Também. Proprietária do Mirante, restaurante tão bem conceituado ali em Várzea Grande. Sim. E é um privilégio receber você aqui hoje, Célia, e conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu processo de conversão, né? Do testemunho de Deus na sua vida, viu? Para mim é um privilégio, né? Esse convite que partiu de você, né, Paula? Estar aqui com você, com a Tieme, é um privilégio também, porque quando você é chamado para falar daquilo que é muito sagrado para todos nós, né? Que é a palavra de Deus, é a conversão, é essa transformação que a gente passa, né, durante o tempo da nossa vida, é muito gratificante, porque a gente sabe que tem muitas pessoas precisando, né, ouvir um pouquinho dessa palavra de Deus e saber o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele transforma a nossa vida, né? Com certeza. Então eu aqui estou lisonjeada pelo convite. Célia, você foi criada num lar católico, né? Sua mãe sempre foi muito atuante. Como que foi seu processo de conversão e o seu processo de aproximação, né, à vida cristã, a caminhada cristã? Caminhada cristã, né? Eu vim de um lar muito católico, na verdade, eu estava lembrando esses dias, até eu peguei uma foto da minha primeira Eucaristia, né? Eu fui criada em Cáceres. Eu nasci aqui, mas com a separação dos meus pais, nós fomos morar com os meus avós em Cáceres. E eu estudei em colégio católico, que é o Colégio dos Padres, né? A minha mãe conseguiu na época uma bolsa, eu fui para esse colégio e lá o meu professor na época a gente tinha ensino religioso, né? E junto com o ensino religioso eu acabei fazendo o catecismo dentro da escola, né? E o padre era um frei e ele acabou fundando a escola do meu bairro, a igreja do meu bairro, que era a Imaculada Conceição. Então eu participei de todo esse processo. A gente fundou a igreja, eu tive a primeira comunhão nessa igreja, o primeiro grupo de jovem, o primeiro grupo de catecismo, que eu fui professora fui catequista, né? Professora de catequese. Então, todo aquele processo de formação de uma igreja, da comunidade, eu participei muito ativamente, eu, minha mãe, meus primos, primas e amigos de infância, né? E isso fez parte da minha vida até aproximadamente os 15 anos, 14 para 15 anos, que foi quando eu vim para Cuiabá estudar, né? E é muito louco isso, porque eu falo, gente, eu fui de uma base tão próxima, tão fervorosa e tão presente, e tão participativa, né? No grupo de jovem era uma coisa que eu amava, né? E quando eu vim estudar, e aí com o tempo, as amizades, eu acho que eu vim um pouco meio que forçada pela minha mãe pra cá, né? Porque eu não queria sair, porque pra mim era muito confortável o meio em que eu vivia, né? Sim. Mas Cáceres é uma cidade pequena, né? Sim. E a gente precisava, ela queria que eu me formasse, que eu tivesse uma outra possibilidade. E nesse meio tempo, as outras possibilidades, veio as possibilidades do mundo também, né? A gente acaba com trabalho, com estudos, com casamento, filhos, e aí veio misturando umas coisas da vida toda. Eu senti que um período da minha vida eu entrei no estado morno e depois eu esfriei mesmo, sabe? Eu
casei com o Marcos, ele é católico também, né? Não era tão fervoroso, mas depois de um tempo, com o nascimento dos nossos filhos, da história dos nossos filhos, ele me chamava, ele ia para missa, ele procurava e ele falava, não entendo isso, como? A mulher normalmente é que é a base, que chama, que leva, né? Que busca a igreja, né? Que busca a igreja, que fala, que prega para os filhos, né? E eu tão devota de Nossa Senhora, né? Eu não conseguia sentir. Eu ia, mas eu ia meio que obrigada. A missa eu quase que não prestava atenção. Às vezes a gente tem muitos amigos evangélicos, então às vezes a gente ia para alguns cultos, né? E eu não me sentia assim, sentia desconfortável, mas não era a religião. Era a minha relação com Deus. A presença, né? Essa presença do Espírito Santo que quando você se afasta, ele também, ele tá ali, você sente que ele tá ali, ele tá o tempo todo te provocando, te cutucando, Sim. te instigando, né? Volta, mas reencontrá-lo foi a coisa mais incrível que aconteceu. E por incrível que pareça, de um jeito, né? Como que foi esse reencontro? Eu já vinha buscando, claro, né? Já tinha voltado a frequentar as missas. Aconteceu com... Meus filhos sempre estudaram no Notre Dame, que é um colégio católico. A gente levava todas as missas e primeira comunhão, crisma, batismo, tudo, né? Participava. Um dia meu filho tá com 20, estava com 19 anos, eu vi ele procurando de manhã uma Bíblia, né? E eu falei, filho, o que você está procurando? Ah, estou procurando a Bíblia, cadê aquela minha Bíblia da escola? Eu falei, mas por que você quer com a Bíblia, filho, né? Ele, mãe, eu resolvi que eu quero estudar a Bíblia, eu quero ler. E eu ajudei, eu entreguei para ele, mas aquilo, sabe, quando assim eu senti o meu rosto, o meu corpo, tudo ferver, assim, era como se eu tivesse aquecido e falado, como assim? Você está perguntando por que teu filho está procurando uma Bíblia? Você era que deveria estar ensinando, estar lendo para eles, né? Estar pregando para eles e o teu filho, né? Onde que está a tua fé? Onde é que está você? Onde é que está você nessa história? Né? O pilar da tua casa. E aquilo ficou me incomodando. Aí o Espírito Santo, ele age, né? Aí naquele dia, no outro dia... Constrangeu, né? Constrangeu, me constrangeu totalmente. Depois veio um amigo que sentou lá no restaurante, a gente tomando um vinho, eu e meu esposo, conversando, e ficamos até muito tempo. Ele fez um questionamento sobre Deus, porque ele é ateu. Se Deus existe, como que ele deixa acontecer tantas atrocidades com crianças e tudo? Eu tentei ainda debater, mas eu não me sentia Preparada, forte. eu não tinha argumentos fortes e suficientes para debater aquilo com ele. Mas eu acreditava que ele estava totalmente equivocado no que ele estava falando. Mas a palavra não estava ali, né? Todos os dias a gente tem que buscar ali a palavra e na palavra você justifica, Justificar, né? Uhum. E aí aquilo de novo me ferveu. Na verdade, eu ainda estou com isso aqui. Eu falei que eu estou me preparando, porque isso virou objetivo, né? Eu falei que a gente ainda vai voltar a ter essa conversa, mas aí eu já vou estar preparada para essa resposta. Né? E como que você vem se preparando, Célia? Hoje eu vejo que você tem hábitos, né, que você adquiriu, que faz parte da sua rotina hoje. Sim. Hoje eu não consigo mais sair, assim, antes até de levantar da minha cama. Na hora que eu sinto que eu acordei, sem abrir os olhos, eu já começo a agradecer. A primeira coisa que eu aprendi depois de muitos processos, e eu vim vivendo esses processos na minha vida, né, de transformação, de crescimento pessoal, de mudança de comportamento, então, antes de abrir o olho, eu já começo a agradecer, né? Porque eu entendi que perdão foi essencial para a minha mudança. Eu precisei aprender a perdoar coisas que estavam guardadas, pessoas, e depois eu entendi que, na verdade, era muito egoísmo meu achar que eu tinha que perdoar alguém, eu tinha que perdoar a mim, né? Eu tinha que aceitar as situações que tinham acontecido, mas perdoar, só Deus tem esse poder, né? A gente é muito egoísta e muito prepotente de achar que a gente tem que perdoar alguém. A gente tem que aceitar as coisas que nos acontecem, perdoar a gente e ser perdoado por Deus. Na verdade, a gente tem que pedir perdão, né? E aí, voltando ao que eu estava te falando, eu entendi que
de manhã eu precisava ter o meu primeiro momento com ele. E foi buscando, porque o meu Espírito Santo mesmo foi na minha cozinha. Eu fiquei sem funcionário por um período, depois dessa história do meu filho procurar a Bíblia. E eu falo que ele foi providencial. Tinha uma evangélica que trabalhava na minha casa, e aí a gente teve umas situações muito ruins, e eu fiquei tão traumatizada, mas ela ouvia os hinos, ela sempre estava lá, né? E aquilo eu achava assim, nossa, que legal, né? Uma pessoa que trabalha, ela coloca os hinos, e aquilo parece que fazia um bem, sabe? O ambiente ficava leve. Mas aí, depois da desconstrução toda, né? Eu entendi que não era a fé, era a pessoa. Eu consegui separar isso, que não era o Deus que ela seguia, não era a fé que ela tinha, era a pessoa dela, né? E aquilo me traumatizou um pouco, eu fiquei, acho que quase um ano sem funcionário em casa. Então eu ficava de manhã, eu organizava, eu tinha uma pessoa só para passar roupa e uma moça que ia uma vez por semana fazer uma faxina geral. Porque são 5 lá em casa, né? 3 meninos. E à tarde eu ia para o Mirante. E nesse momento eu detesto lavar louça, gente, louça é uma coisa assim, eu detestava, né? Porque agora é o meu momento. Mas eu não gostava. Eu falava, ai meu Deus, tem que lavar louça. Marcos, me dá uma máquina de lavar louça, né? Mas naquele momento eu colocava o Alexa, tá, colocava no YouTube. E comecei a ouvir estoicismo, ouvir o pastor, ouvir a Joyce Meyer, aí eu comecei a ouvir várias pregações de Deus, mas eu faço isso também. Eu cozinho o final de semana e lavo louça ouvindo pregação. A Joyce Meyer foi uma pessoa que me revelou uma história muito, muito forte, né? Aí tem uma doutora, não vou me lembrar o nome dela aqui agora, mas eu lembro que eu ouvia muito, aí depois o Frei Gilson entrou na madrugada, eu comecei a acordar de madrugada para fazer a oração. E todos essas mensagens e esses podcasts eu comecei a ouvir lavando louça. Era o meu momento, porque eu tinha que ficar parada ali mesmo, né? E cada vez que eu ouvia, eu queria ouvir mais. Cada vez que eu aprendia uma coisa diferente, eu ia lá, eu postava uma mensagem no meu Instagram. Meu Instagram começou a mudar. Ele parou de ser banal. Ele começou a trazer uma outra verdade, porque ele começou a trazer a minha transformação. E eu comecei a falar pro meu marido. E aí, o que depois ele também perguntou assim, como é que a gente faz para ler a Bíblia? Você sabe como é que começa a ler a Bíblia? Olha só. Então, foi a minha terceira cutucada. E aí, naqueles momentos em que eu estava um dia, eu falei, tá, eu acho que a gente tem que começar lendo, né? Ele falou, não, mas tem que ter um planejamento. Eu acho que não é... Eu falei, eu vou verificar, eu vou olhar. Né? E ele estava todo empolgado, que ele tinha o GPT, e eu morria de medo no começo. Eu falava, não, esse negócio aí tá muito estranho, isso aí tá tomando conta da vida da gente. Eu ainda era muito cética, né? Só que aí eu peguei, falei, não, deixa eu dar uma testada aqui, né? Agora há pouco tempo, então. Há pouco tempo. Tem 6 meses que isso está acontecendo na nossa vida com frequência da Bíblia, né? Opa! Não quer! Mas aí, num desses momentos que eu estava procurando, né, essa resposta para poder ajudá-lo e para poder me ajudar, na verdade, porque eu me empolguei com isso, eu coloquei lá um dia, cansei de ouvir as mensagens, estava num dia bem atribulado, tinha bastante coisa para fazer. Eu coloquei, não, hoje eu vou ouvir as músicas, os hinos, né? E tem uma música da minha infância que fala do Espírito Santo, né? E começou a tocar. E de repente... não me vi mais, eu só chorava, mas não era um choro de tristeza. Não era um choro que eu nunca chorei na minha vida, era um choro diferente, era algo que era meio que... Da presença, do alegre, do tocado, me arrepia de falar, porque foi algo que eu vivi assim, e me trouxe assim, né, como se toda a minha infância, toda a minha base, toda a minha estrutura de fé, de preparação, da minha primeira comunhão, que para mim foi o dia mais importante da minha vida, que eu me preparei realmente para aquela Eucaristia. Parece que veio tudo assim de uma forma tão linda, tão bonita, sabe? E aí eu entendi que eu tinha sido tocada. E naquele dia eu tinha certeza que eu tinha sido tocada. E eu falei depois pro meu esposo, né?
e eu tinha sido convidada para um congresso que ia ter das Leoas, que é de uma amiga minha pastora, para falar, né, que era para dar um testemunho, e eu lembro que até na época eu estava fazendo uma mentoria, né, a minha mentora colocou lá, mulher de fluxo de sangue, ela me trouxe essa palavra para falar, e eu fui ler, e tinha muito a ver com a minha história dos meus filhos, né, da minha gravidez. E sabe quando uma coisa vai se juntando à outra? E foi aí que o meu despertar aconteceu, e depois disso eu não consegui mais viver sem isso. Na verdade, Então, você se tornou sensível à voz do Espírito Santo. Ele sempre Sim. esteve ali, mas Sim. você, né? Não, que ele sempre esteve, eu não tenho Aham. dúvida, porque ele sempre cuidou de mim, e as coisas que aconteciam na minha vida não tinha explicação para ser só normal, né? Para ser só uma coisa banal. Mas eu precisava liberar, era esse amor, esse entendimento, e abrir os olhos realmente, né? Para enxergar isso. A Célia é fruto de milagres? Eu acredito que a Célia é fruto de milagres. Qual o maior milagre que Deus fez na sua vida, Célia? O maior milagre que Deus fez na minha vida foram os 3 filhos que Ele me deu. Porque uma mulher que foi, assim, literalmente, eu era estéril. Eu tive uma endometriose severa, praticamente tomada. No meu parto do meu primeiro filho, quando eu engravidei, né, que já foi, assim, algo surreal, porque eu já tinha feito 3 vídeos laparoscopia, o médico disse que eu só conseguiria engravidar proveta. Nem inseminação artificial, ele falou, não vou. E eram médicos, assim, professores da faculdade aqui da UFMT, médicos que já cuidavam de mim há mais de 10 anos, que eu fiquei 11 anos tentando engravidar, né? E aí eu não conseguiria, de forma normal, natural, não. Então teria que ser proveta. E aquilo bateu muito forte, porque para mim, eu sabia que meu marido gostava muito de criança. A gente é de uma família, a família dele é muito alegre, muito, né? E nós, dos nossos amigos, dos nossos casais de amigos, eu era a única que ainda não tinha gerado. E aquilo bateu muito forte, porque eu falava, Senhor, mas proveta, né? Será que isso o Senhor tem bênção nisso? Eu sempre questionei tudo. De uma certa forma, eu sempre orei, porque eu entendi que hoje orar é conversar com Deus, né? Então, eu sempre conversei, mas eu não sabia que aquilo era uma oração, né? E eu falava, mas será que isso está certo? E num momento de uma missa, de uma entrega, depois que eu cansei de todos os tratamentos, todas as cirurgias, todas as medicações que mexeram comigo em todos os sentidos, corpo, né? Saúde, eu entreguei. Chegou um dia na missa, eu ajoelhei no momento lá do perdão, eu falei, Senhor, tá tudo certo. Desse jeito, tá tudo certo. Se eu sei que o Senhor não me deu, é porque não é para ser. Talvez o Senhor está me livrando de algo que eu não saiba, de um filho que talvez possa vir ser um problema, né? Então, que seja feita a tua vontade. Só me dá uma luz para eu entender que, porque eu já tinha marcado consulta, a gente já tinha guardado dinheiro, eu sabia que um processo de fertilização in vitro era caríssimo na época, né? Imagina, 23 anos atrás, né? E aí eu falei, só me dá uma luz para eu ter certeza que não é para mim fazer isso, né? Eu vou adotar, eu vou ficar em paz, tá tudo bem. E nesse mesmo momento meu marido também estava orando e estava dizendo que estava tudo bem, e a gente entregou. E depois que eu entreguei, que é isso que é mais, né, satisfatório hoje na minha vida, porque às vezes a gente quer ir pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, e não é, né? A gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas tem momentos em que você tem que deixar ele agir, tem que deixar o Espírito Santo tomar conta, tem que deixar Deus fazer as mudanças que ele tem que fazer. E foi nesse momento que eu entendi, e beleza. Saí, fui me cuidar, eu ia viajar, e a médica, falei, vou fazer meus exames pro final do ano, né? Ia pra praia. Ela falou, você tá com um cisto no útero, um pequeno cisto no útero. Eu falei, poxa, meu útero é tão perfeito, né? Meu problema era trompa, ovário. Falei, tá, vamos lá. Tu vai tomar a medicação, vai, quando você voltar a gente resolve isso. E quando eu voltei, o meu pequeno cisto já era o meu bebê. Né? Isso foi um mês depois desse momento com Deus, né? Um mês depois.
E quando eu voltei, eu estava totalmente grávida. Foi a gravidez mais saudável que eu tive. Eu nunca me senti tão bonita, tão amada, tão perfeita. Nada, não tinha nada. Não, eu não tive nem... Eu tive enjoo para saber que eu estava grávida. Só para falar, oi, acorda, tá aqui. Seu presente tá aqui. Só. Do resto, mais nada. Nada. Que bênção. E no parto o médico falou, olha, vocês são... De que religião vocês são? Perguntou, né? Tava eu e meu marido assistiu o parto. Uhum. Ele falou, a gente é católico e tal. Eu falei, deve ser muita fé em Deus, né? Porque eu como professor de faculdade, isso aqui pra mim é um caso de esterilidade total. Olha aqui como é que ela tá. E mostrou pro meu marido o tanto de aderências que eu tinha, né? Não engravidaria naturalmente. Aí tudo bem, show, se você quiser, tem que fazer tratamento, 6 meses. Eu falei, não, eu vou amamentar. Não quero nem me preocupar com isso. Se for só esse que Deus vai me dar, eu vou cuidar. Até quando ele quiser mamar, ele vai mamar. Porque pra mim era o maior prazer era amamentar, né? Uhum. E já Era o teu momento de milagre, ligação, né? E aí ele me deu mais um. E quando eu descobri 1 ano e 2 meses depois, eu estava grávida de novo. Meu Deus. Só que aí ele testou a minha fé no limite. Aí ele falou, bom, agora vamos ver se você realmente entendeu a mensagem. E aí eu fazia a ultrassom, não tinha bebê. Eu fazia os exames, eu estava grávida. Isso foram 3 vezes. Eu fazia No terceiro? ultrassom no segundo filho. Fazia ultrassom, eu não estava grávida. Eu fazia o exame de sangue, eu estava grávida. E aí o meu médico disse, ó, você está com uma gravidez tubária. Vamos ter que interromper. E era uma sexta-feira. Aí eu descendo ali a Isaac Povas com o Marcos no carro, eu lembro que eu abri o vidro do carro, ele falou, e aí, tal, vamos marcar, tava tudo marcado para segunda-feira fazer a interrupção, né? Eu abri, eu lembro que eu dei de dedo, gente, eu dei de dedo para Deus, eu falei, olha, o Senhor colocou aí, que se o Senhor me deu, que o Senhor trate de colocar no lugar que tem que ficar. Porque eu não aceito, porque eu tinha visto uma mensagem uma vez que assim, a gente tem que tomar posse das graças e das bênçãos. Uhum. Não é só falar, eu quero, Deus me dê isso, se você não toma posse para si. E eu falei, eu vou tomar posse agora. Tem tantas mulheres que não querem, que tiram, que matam. Tem tantas pessoas que fazem tanta atrocidade. Eu falei, e nós, o Senhor tem consciência de quem somos nós, do nosso coração. Eu não preciso dizer quem sou eu, quem é o meu marido. Então, que o Senhor coloque no lugar, porque o Senhor vai me levar e vai me levar junto. Vai levar o meu filho, mas vai me levar junto também. E naquele momento eu não tive dúvida do que eu estava falando. Meu marido apavorado, Célia, para, que isso? Foi muito corajosa, né? Que a gente Foi. estava comentando. Saber o que a gente vai pedir, Sim, né, para Deus. E Muita coragem. Célia, eu falei, não vou fazer, Marcos, eu não vou fazer, eu tenho certeza disso. Na segunda-feira, eu tinha a última, que era a ultrassom para fazer, o exame de sangue, a ultrassom para ir já me internar na fêmea, né? Eu liguei, desmarquei. Aí o médico me ligou, falou, não, doutora, eu não vou fazer. Ele falou, Célia, eu falei, não. Ele falou, então vai lá, faz sua ultrassom primeiro. E quando eu cheguei lá, tava o bebezinho lá, parecia uma abelhazinha. Eu guardei essa ultrassom, porque ele parecia uma abelha, um desenho de uma abelha mesmo dentro, sabe? Tanto é que eu fiquei muito tempo achando que era menina, porque eu falava que se eu tivesse uma menina ia ser Débora Regina. Regina por causa da minha mãe, meu nome, que é rainha, né? E Débora, porque em grego, hebraico, é abelha rainha, né? E para mim eu vi uma abelha lá, né? Eu também já viajei, né? Já viajei, né? Mas aí o meu Marcos, filho, né? Só que veio e tava lá bonitinho, né? Do jeito que era para ser, e também foi super tranquilo. E não satisfeito, né? Quando eu falei, não, chega, senhor, agora eu vou adotar, né? Já que eu tive os 2, eu vou adotar. Veio o Ícaro, o terceiro. Mas vocês queriam 3, sempre quiseram 3. Na verdade, a gente não tinha assim, a gente queria um filho, né? Pra quem não podia ter nenhum, a gente queria um filho. Veio um. E eu entreguei e falei, bom, se tiver que ser mais um, vai vir mais um. Eu pensava em ter 2 filhos, adotar o terceiro, até por um agradecimento por toda essa bênção, esse amor, né? Que a gente foi concebido. Eu falei, vou adotar um do coração, mas eu vou esperar os 2 tá ali com 4, 5 anos para eles entenderem, porque eu falava assim, a minha família tem que adotar junto. Só que aí veio o Ícaro, né? Então Deus falou, não, o terceiro vai vir. E quando veio o terceiro, eu falei, tá, então agora, Deus, você vai... Aí eu já tinha entendido todos os mistérios, eu falei, tá, então agora o Senhor vai me dizer
quando vai ser? E nesse processo foi quando eu vivi, depois disso eu tive alguns momentos, né, em que eu decaí, depressões, burnout, eu tive um burnout muito forte por excesso de trabalho, e aí eu fui esquecendo dessa promessa, porque eu também não estava mais nem preparada para ter mais uma criança em casa, né, era um momento turbulento com 3 crianças pequenas, porque foi em espaços pequenos. Eu tinha um de 2, um de 1 ano e um de bebê, então estava assim, era um ano, 1 ano e 2 meses eu engravidei do segundo, com 8 meses que o segundo estava, eu engravidei do terceiro. Então, para mim era trigêmeos, né? É mais ou menos igual eu também foi 11 meses e 25 dias de diferença. Mas eu não coloquei mais, meio que abstrair essa história da adoção, mas ficou aquilo aqui. Aí um dia uma amiga que é médica muito querida, a Solange, ela é espírita, ela falou assim, eu estava passando por, né, psicologicamente várias coisas, ela falou assim, amiga, eu acho que você tem uma promessa, precisa cumprir, precisa ir ver, vai num desses lugares onde tem crianças para adoção, faz já o seu cadastro. Eu falei, amiga, não foi. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza no meu coração que Deus vai mostrar a hora que for, na hora que tiver essa criança que vai ser meu filho, Ele vai mostrar. E isso passou e eu fiquei muito certa disso. Até às vezes eu pensava assim, será que é isso ou eu que estou querendo, né? Achar que eu tenho essa tranquilidade, né? Dando uma conversadinha aqui comigo mesma. E veio. Então por isso que você perguntou, a minha vida é um milagre? É um milagre. Porque eu tive a minha sogra, os meus filhos já estavam maiorzinhos, acho que o meu caçula já estava com 11, 12 anos, e eu falei que eu queria que a família toda adotasse. Isso era uma das prerrogativas, dos requisitos para eu adotar uma criança. A família toda tinha que abraçar. Todo mundo, e a minha sogra teve Alzheimer. E ela foi, assim, muito difícil a nossa relação no primeiro momento, porque eu não era a nora preferida, né? E foi difícil a nossa adaptação. Era uma sogra perseguidora, né? Ela era muito ciumenta, ela era muito amorosa, uma mulher extremamente amorosa, das antigas, mas assim, 2 filhos só que ela teve, então meu marido era o queridinho, né? E elas tinham muito essa coisa com ele. Uma competição com você. Mas eu não competia com ela. Graças a Deus, isso eu sempre tive muito forte. Eu não competia, eu sabia a hora que era o meu momento e a hora que era o momento dele. E ele também não alimentava isso. Acho que o mais importante foi a maturidade do meu marido nessa relação, porque ele não alimentava essa competição, né? Então, como eu era mais nova, eu entendi, ele fazia com que eu entendesse melhor esse processo, né? Mas quando ela adoeceu, e ela me ajudou muito quando os meus bebês eram pequenos, porque até depois disso veio o Mirante, e aí minha vida virou de cabeça para baixo, né? Ela me ajudou bastante. Ela esteve sempre presente nos meus momentos, né? E aí eu fui cuidar já com a doença depois de 1 ano e pouco, quando ela já estava ficando mais debilitada. Ela teve uma infecção urinária, a gente estava no hospital, levaram ela para o hospital, eu estava trabalhando. E eu falei, não, vai com a cuidadora, o meu marido foi, e eu cheguei lá depois. E na hora que eu cheguei, e muito engraçado, porque quando ela foi perdendo a memória, a referência de mãe, ela achava que eu era a mãe dela. Meu Deus. E o meu marido era o esposo dela. Ela trocava as personagens. Mas até então, tudo bem, tá, né? Da doença tá variando. Só que quando eu cheguei no hospital, eles estavam segurando, que ela tinha veia muito ruim para pegar. E estavam segurando e apertando, e ela desesperada, ela gritava, né? A hora que ela me viu, ela olhou para mim assim, ai, mamãe, olha o que estão fazendo comigo, mamãe, por favor, me tira daqui, né? Quando ela olhou, chorando, com aquela cara, ela parecia uma criança mesmo, né? Aí eu desabei, eu saí dali, acalmei ela, né, vovó, fica tranquila, né, abracei, vai dar tudo certo, vem cá, segurei o rosto dela para ela não ver, e conseguiram achar, pegaram a veiazinha dela. Eu me emociono porque lembrar, né? E eu saí, eu chorei muito, porque naquele momento a minha Débora Regina nascia, entendeu? Dentro do meu coração. E eu sempre falei que eu ia ter um filho do coração. Então, assim, ela foi a minha filha do coração. E aí os meus filhos ajudaram nesse processo de cuidados, porque tinha vezes que eles ligavam, mãe, a minha avó tá pelada, que ela tirou toda a roupa. Eu falava, filho, até o mês chegar, veste ela. Esquece, a vovó é um bebê, a vovó é uma criança, agora a vovó não é mais a vovó.
entendeu? À noite a gente revezava, a gente tinha cuidadora de dia, mas era uma coisa que a gente entrou em acordo lá, né? Então, por isso foi importante essa coisa a família vai adotar. Então, eu e o Marcos revezávamos, os meus filhos revezavam, o meu caçula adorava dormir com ela e ela passava a noite toda cobrindo ele e beijando, e era impressionante que eles não tinham essa coisa assim da aversão da avó, porque a avó fazia xixi, a avó fazia cocô, a Meu pai gente tem chegava colocava fralda, então às vezes meu filho quantas vezes acordou molhado, porque aí ele não conformava só em dormir na cama do lado, ele queria dormir na cama com ela, né? Então, às vezes ele acordava todo molhado e falava, ai mãe, a vovó fez xixi todinha. Ele levantava, ia lá, trocava lençol, trocava ela. E já chegou numa fase da vida dela em que a cuidadora ficava, mas o domingo que era folga eu ficava, eu não ia trabalhar, ficava com ela. De carregar para dar banho, de lavar o cabelo, dela bater, porque criança às vezes, né, estressado, bate, de arranhar, de xingar, de trocar, de dar comida na boca. E quando foi chegando o momento dela partir mesmo, ela ficou 33 dias internadas na UTI, e eu cuidava muito. Ela era uma velhinha cheirosa, ela era uma velhinha toda arrumadinha, porque ela sempre foi uma mulher extremamente cheirosa, vaidosa, sabe? As roupas sempre cobrindo os pezinhos dela, ela não gostava de mostrar as pernas. E assim, cabelo sempre muito penteado, ela adorava perfume, e os pozinhos dela da Avon, né, que ela gostava do pozinho, e eu não deixava ela sair de casa sem estar toda arrumadinha, né, eu acho que era o mínimo de decência você tem que dar pra pessoa, pelo menos dignidade, né, na doença. E foi muito gostoso viver esse momento, foi dolorido, foi difícil, mas foi gostoso viver, sabe, porque todo mundo abraçou, e no hospital eu lembro de ter pedido. Eu pedi muito para Deus, eu falei, Deus, tenha misericórdia. Foi o momento que eu tive com ela na última visita, ela estava já com a pele toda machucadinha, né? E em casa a gente não deixou, eu comprei colchão d'água, colchão casca de ovo, não sei o que, passava tanta coisa, né? Para não ferir, para não ter nada, nenhum escares. E aí já no hospital não dá, né? Não é a mesma coisa, ela estava entubada. E aí eu pedi, Deus, agora deixa ela aí. Deixa ela aí. Tenha piedade, perdoa se tiver algum pecado, se tiver alguma coisa, alguma dívida dela que eu peço por ela. Eu pedi por ela, entendeu? E quando ela foi essa sensação, você tá perdendo o filho, mas tá tudo bem. Mas são os milagres, né? E aí como você não acreditar que Deus está sempre com você? Como você não acreditar que você precisa ser uma pessoa melhor? Com certeza, Célia. Que lindo, né? Eu falo que Deus, ele nos dá a promessa, mas ele não fala por meio de que e como ele vai cumprir a promessa. Você sabe que esses dias nós estávamos aqui gravando o podcast, o Dr. Cast, e tinha uma profeta que, mãe de uma mentorada minha, eu estava sentada ali atrás, acompanhando o bebezinho, tem 20 dias o bebê dela. E aí, essa minha mentorada falou, mãe, a Paula tá no processo, querendo engravidar, né? E a senhora podia orar por ela, porque a senhora já estava super feliz, porque ela tinha acabado de terminar uma campanha para uma sobrinha que estava com dificuldade em engravidar e tinha tido notícia naquele dia que estava grávida. Que delícia. Ela falou assim, eu já orei por 4 grávidas, eu vou orar por você. E aí ela me chamou ali no cantinho, tinha uma outra mentorada ali embaixo, foi rápido o nosso contato. E ela falou para mim, ela falou assim, eu sou filha adotiva. Deus mudou a minha história porque Ele me deu para uma família, eu fui criada por uma outra família. Você já pensou que Deus pode querer cumprir essa promessa do terceiro filho na sua vida através de uma adoção? E ela me lançou essa palavra, porque assim, Deus me mostrou, Deus me entregou que eu teria mais um filho, que seria o herdeiro da nossa promessa, que seria o filho da velhice, e eu tenho buscado meios desde então. E entreguei na mão do Senhor também. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, como o Senhor queira que aconteça, vai acontecer. E ela me lançou essa palavra, que Deus poderia querer que eu realizasse esse sonho, não por meio de uma gravidez, né, mas por meio de uma adoção. Você sabe, Paula, que eu não sei nem se deu tempo da gente conversar, né? Mas você sabe da minha história, né, com o Renan, tudo. Sim, que ele
tinha aquela promessa de ter filhos, né? Uhum. E aí o pai dos meus filhos faleceu, tudo. E o meu esposo, né? Ele sempre criou os meus meninos desde pequeno. Então, assim, o medo dele era de quem vai entrar no altar, quem vai participar da formatura, tudo tal. E o pai dos meus filhos faleceu de câncer, né, em 2023, antes de tudo acontecer. E naquela época, meu esposo recebeu uma promessa de que teria filhos, né? Aí ele falou assim, impossível, porque eu sou esterectomizada. E aí ele falou assim, né? Como, velho? Como vai acontecer? Ele ficou bravo até, né, pela promessa, tudo tal. E aí, um ano depois, o pai dos meus filhos faleceu. E aí meu filho falou assim, tio, literalmente, hoje nós somos seus. Aí, filhos. esse ano meu filho se formou agora em fevereiro. E meu esposo esteve presente, porque ele que acompanhou todo o processo dos meninos. Tem menos de um mês, tem nem 20 dias. 15 dias, 20 dias. Meu filho casou e quem entrou, né, foi ele. E a gente conversando, né, e tal, ele pegou e falou, né, falou assim, olha, a gente conversando tudo, e ele falou sobre adotar os meninos, né, porque como a gente não tem filhos, tudo, questão de patrimônio, se acontecesse alguma coisa com ele e tal. Regularizar. E os meninos, o primeiro emprego dos meninos foi com ele. Então hoje até o meu filho mais velho está em uma outra empresa e o meu filho mais novo está com ele ali. Então, ele falou assim, até essa questão, né, de eu estar ensinando para os meninos tudo tal. E sexta-feira agora, nós fomos no cartório para poder dar entrada no processo de adoção. De adoção. Olha que bem. De reconhecimento, Reconhecimento afetivo. E olha foi só, isso. Deus falou que ia dar um filho para ele, dar filhos para ele, deu mesmo, né? É que a gente às vezes quer interpretar, entende, né? De forma óbvia, né? De forma óbvia. A gente fala que Deus, a fé, é um mistério e que a gente só tem que estar aberto, né? Quando a gente abre o coração, a gente começa a ver o agir dele na nossa vida. E você tem que estar muito próximo, porque se você está longe, se você está distante, você só vê dores, você vê também a dificuldades, você não vê que aquilo que está sendo moldado, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado, é como tem que ser, é como é para ser, né? E é no tempo dele, É no tempo dele. A gente não entende, É né? esse tempo dele, né? Como Deus age, as situações que Deus cria, né? Para que as coisas aconteçam, né? Eu falo assim... E ele cria meias. O que a gente precisa entender é que a promessa dele se cumpre. De uma forma ou de outra, ela se cumpre, né? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela não volta atrás. Se ele lança uma palavra sobre você, pode passar 10, 15, 20, 30, 40, ela vai se cumprir. Sim. E o meu passou o quê? 20 anos depois, né? Porque eu já tinha meus filhos, eu acho que o Eduardo já estava com 19 para 20 anos, né? Então, assim, eu falo que depois que ela se cumpre, aí a gente vai entender aquela paz, né? Sim. A paz que excede todo entendimento, aí tudo parece que se encaixa, volta ao normal, você começa a entender, você fala, nossa, era tão simples, né? Era só acreditar. Com certeza. Viver, não sofrer tanto, não duvidar tanto, né? Célia, primeiramente, obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. A Lu vai te entregar um mimo em nosso nome. Essa nossa lembrancinha do podcast. Vai entregar o meu. Eu já falei, você já ouviu falar que eu adoro o mimo. Pensa numa pessoa que adora mimo. Nós esperamos que faça parte da sua rotina, da sua vida, né, do seu processo de intimidade, né, de proximidade ainda mais com Deus. Obrigada. E eu gostaria que você deixasse um recado final para as mulheres, para as pessoas que nos acompanham nessa noite, claro, acerca do seu caminhar, né? O que você aprendeu durante esse processo de afastamento, de reaproximação com Deus? Quanto isso trouxe relevância e transformação para a Célia de hoje? Eu acho que essa transformação, eu posso dizer que ela fez todo o meu caminhar, ficar assim, toda a minha vida, todo o meu caminhar, fazer sentido, né? Então eu diria para as mulheres e para as pessoas que estão longe, né? E hoje eu falo muito
que eu tenho hoje orientado muito funcionários, amigos próximos, né? A entender que Deus, ele está ali o tempo todo. Ele está nos cuidando o tempo todo. Ele deixou o Espírito Santo como algo muito, muito belo, muito cuidadoso, que nos acompanha, que está ali nos provocando o tempo todo. É só você se abrir para Ele, se deixar ser tocado, não se afastar da luz, né? Porque quando a gente se afasta da luz, tudo que é ruim, tudo que é escuro, tudo que é nebuloso, acaba acontecendo na tua vida e você vai culpar outros, você vai culpar pessoas, às vezes você vai se culpar, muita gente tira a vida, entra em depressão, faz coisas, entram em dívidas, buscando preencher algo, um vazio, né, da alma, que, gente, não tem outra pessoa para preencher, porque a hora que eu senti esse Espírito Santo preencher dentro de mim, preencher a minha vida, não que a gente não tenha os problemas do dia a dia, mas eles não são mais problemas, eles viram desafios que a gente supera todos os dias, né? Porque a gente tem um aliado, a gente tem algo super poderoso ali, segurando na nossa mão. Então deixa ele segurar na sua mão e viva, paz. Seja feliz, sabe? Porque essa paz, esse sorriso que eu falava, que eu via nos olhos das pessoas que estavam próximos dele e que era algo que eu desejava, eu invejava, para mim era uma inveja boa, né? Porque invejar algo que é bom, né? Uhum. Eu entendo hoje qual que é a diferença dele. É quando você está realmente na paz, que não tem como entender, ela só é e só existe. Obrigada, você se sentiu abraçada, né? Completamente. Naquele momento, né? Um abraço do pai de verdade, né? Sem poder ver, mas você sabe, você sentiu realmente aquele abraço, esse pai, eu vou te falar, ele estraga a filha, hein? Porque eu tô me sentindo a filha tão amada, porque agora são nas mínimas coisas que eu falo, meu Deus, eu sou a filha do rei. Às vezes até a gente brinca, eu falo, não, eu chego no estacionamento, tô que nem a Camila Vieira. Não, vai ter uma vaga, eu sou a filha do rei, do Todo-Poderoso, vai ter uma vaga especial para mim. Gente, é brincadeira, mas acontece. Sempre tem uma vaga. Eu participei agora de um sorteio, eu e o Marcos vamos participar do acampamento da diocese, né, da arquidiocese, acampamento de oração. Eram 25 vagas para casais só, de 100 e poucas inscritas. A gente foi o antepenúltimo, a gente sofreu até quase o último, né? Eu falava, não é possível, senhor, mas eu tenho certeza que se for a minha hora, vai ser agora. Então, todo esse processo, ele vai, sabe, se concretizar agora, no momento que a gente vai ficar 5 dias isolados, só da palavra, só do processo, e eu tenho certeza que não vou sair de lá a mesma pessoa. A mesma, já não sou, mas vou sair, eu acho que melhor ainda, porque ainda precisa ser ponte. E eu acredito sempre nessa palavra, a gente precisa ser ponte para outras mulheres. Com certeza. Gente, é isso. Espero que esse testemunho tenha edificado a fé de vocês, a vida de vocês, né? Porque é sobre isso, né? De fé em fé, de vitória em vitória, de testemunho. Quando a gente ouve o testemunho das pessoas, nos fortalece, nos ajuda, né, a passar por determinadas situações. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se aqui, ative as notificações. Compartilhe com o máximo de pessoas para poder ouvir esse testemunho que edificou muito, né? Obrigada, e nos acompanhem todos de 15 em 15 dias aqui no podcast Curadas. Até lá, até o próximo. Até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer. Escuta